Oi, gente. Tô entrando aqui. Vamos falar hoje de um assunto que faz tempo que estão me pedindo para falar sobre isso. Para mim é difícil falar desse assunto assim, gente, que eu vejo a vida de um jeito mais... eu não sei, de que depois dessas experiências que eu passei na minha vida, eu não consigo viver assim como... Eu acho que tem muita gente que vai me entender o que eu tô falando. Tem muita gente que já viveu experiências, né? E aí vai entender o que eu tô falando. Hoje o problema pra mim, gente, é um assunto que as pessoas vivem me perguntando. Tem gente que acha que eu não tenho problema. E tem gente que acha que eu resolvo qualquer tipo de problema. Tem gente que fala assim, Helena, eu não gosto de uma vida com problema. Eu vou entrar nessa live aqui, eu entrei agora de manhã, já aproveitando esse momento que eu tô aqui, e eu quero falar sobre esse assunto, eu vou gravar, depois eu vou divulgar para vocês aí. E quem quiser entrar, participar aqui, que passando aqui, entrar e puder participar com a gente agora, aí eu queria que vocês fossem interagindo. É um assunto que eu queria deixar mesmo gravado, para depois as pessoas compartilharem e assistirem. Que as pessoas no mundo de hoje, as pessoas assim, algumas, a gente não falando todas, é engraçado, né, a nossa vida. Tem gente que fala assim, eu não tenho problema. É uma coisa que eu nunca queria abordar muito esse assunto, mas tanta gente me perguntando sobre esse assunto, que eu preciso deixar gravado aqui e falar sobre esse assunto. Depois eu vou mandar e vou colocar nas outras redes sociais que o pessoal está me pedindo. E eu quero aproveitar aqui para gravar esse momento aqui. Primeiro eu vou falar assim, o que é uma vida com problema que eu acho, que eu penso, eu, Eliana, tá, gente? A vida, ela tem problemas, ela tem circunstâncias, ela nos traz circunstâncias difíceis desde o momento que a gente veio ao mundo, certo? Tanto para quem nasceu, tanto para os pais. Mesmo que você seja o primeiro filho, muito amado, muito esperado, você vai mudar a vida dos seus pais completamente, de alguma forma. Ou tem muitos pais que vão ficar muito felizes, ou muitos pais que vão ficar transtornados com o seu nascimento. Isso é normal? Para mim é normal. É uma mudança de rotina, uma mudança de vida, e que é uma alegria tão grande, mas também que não deixa de ser uma mudança radical. Que é bom essa mudança? Para mim é ótima, entendeu? Porque eu acho que uma pessoa que casa, que tem filhos, que quer ter filhos, vai passar por essa mudança. Pode já começar na gravidez, com os problemas, pode começar depois no parto, pode começar depois do nascimento. A vida, gente, desde o nosso nascimento, às vezes a gente vai nascer, vai ter muita saúde, às vezes a gente vai nascer, vai ter uma saúde mais frágil. Eu tô falando isso desde a nossa concepção, né? E depois de fase adulta, nós estamos vivendo uma sociedade muito frágil, muito delicada, né? Eu acho que não é só agora, faz tempo isso, né? Mas está cada vez ficando mais frágil. Porque as pessoas pensam assim, eu quero ser feliz. Mas que tipo de felicidade que nós queremos para a nossa vida? Eu não quero ter problemas, eu não consigo administrar problemas, eu não gosto de problema, eu não gosto de situação difícil, eu não posso ficar doente,
não pode acontecer nada comigo, eu não aguento essas coisas. Uai, gente, mas então um ser humano muito frágil, né? Porque nessa vida, o próprio Jesus disse que haveremos de ter tribulações. Mas ele diz, força, coragem, porque eu já venci por vocês. Então, assim, quem não gosta não é gostar, gente, essa não é a palavra certa. Quem não quer ter problemas na vida, não pode viver aqui nesse mundo, né? Porque um dia as coisas vão estar bem, outro dia as coisas não vão estar bem. Um dia a gente vai ter muita coisa para fazer, outro dia a gente não, né? Tá mais leve. Mas, gente, e o que seria a nossa vida aqui nesse mundo? O que é problema? Na verdade, o que é problema? Problemas são situações que aparecem na nossa vida que quem que tem que resolver os problemas da sua casa, da sua família, da sua empresa, do seu emprego, se você trabalha de empregado? Nós, cada um. Podemos ter ajuda? Claro, e é muito bom? Claro. Mas nós vamos ter problema nessa vida, aonde a gente for. A diferença é como eu vivo esses problemas, é como eu enfrento esses problemas, né? Se eu sou uma pessoa de fé, que tem coisas que dá pra gente resolver, tem coisas que aparecem na nossa vida que a gente parece que no começo nada tem saída, mas tem, gente. Tudo nessa vida tem solução. Ai, Eliana, mas tem coisa que não tem. Claro que tem. Ah, mas e a morte? Uai, depende da vida que você viveu aqui. Um dia, todos nós vamos morrer. Você não tem que ficar pensando na morte. Você tem que pensar no que o Senhor preparou para você aqui. Qual o propósito de vida que você veio para esse mundo? Para ser uma pessoa boa, para ter uma família, para trabalhar, para fazer as coisas. Não tem que ficar pensando em doença, não tem que ficar pensando em morte. O dia que eu morrer, como é que vai ser? O dia que você morrer, como vai ser como você viveu aqui. O caminho, né, para uma vida eterna, para o céu, depende de nós, de como vivemos aqui. Então eu penso, não gosto muito da palavra acho deixa muita dúvida, né? Penso eu que a vida é feita de escolha e nós escolhemos como nós vamos sobreviver nesse mundo. Esse mundo aqui é uma sobrevivência, né? E hoje nós, cada vez mais, a gente está ficando submisso a escolher mesmo o que é que eu quero ser, que caminho que eu quero seguir, né? Quais as escolhas que eu quero fazer até para minha saúde física, mental e espiritual. Tá? A primeira coisa que eu acho que a gente deve definir na nossa vida: saúde física, mental e espiritual. Tá? Porque se a gente não tiver tudo certo, isso organizado dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, a gente não vai conseguir nunca fazer aquilo que a gente precisa fazer, realizar, que a gente precisa realizar aqui nessa vida, né? Porque a gente tem muitos problemas. Eu tenho 33 anos de casada, tenho 50 anos. Gente, eu já passei por tanta coisa nessa vida que eu não sei, às vezes eu nem quero mais nem falar nesse assunto. Mas sabe o que eu mais gosto de lembrar? É de saber o tanto que foi difícil, mas o tanto que eu aprendi com isso. Ficaram muitas marcas? Fica, a gente é humano. Fica muitas cicatrizes, Eliane? Fica. Mas ao longo dessa vida, a oportunidade que Deus vai te dando de estar
solucionando esses problemas, né? Se nós temos essa oportunidade e a gente encara essa oportunidade e vai solucionando esses problemas, então a gente vai como que sarando essas feridas, cicatrizando essas feridas, né? Na nossa vida. Gente, eu acho que cada problema que nós temos na nossa vida, ele é importante para o nosso crescimento. Cada coisa que eu passo na minha vida, eu tiro uma história, um legado muito grande daquilo. Mesmo que eu não acertei, mesmo que eu errei para resolver aquilo, mas aí eu vou aprendendo a como lidar com essa situação. E se acontecer de novo, eu já vou saber como lidar. E às vezes, gente, pode até acontecer de novo, e às vezes vai ser diferente, vai ser em tempos diferentes, vai ser em outro ano, em outras circunstâncias que eu estou vivendo, e às vezes vai ter que ser, não pode ser do mesmo jeito que eu vivi lá 10, 15 anos atrás. Eu vou ter que superar de uma outra forma. É como o Evangelho de Jesus Cristo, a nossa vida é como o Evangelho de Jesus Cristo. Pensa num Evangelho de Jesus, do ensinamento de Jesus, que você marcou muito a sua vida 10, 15 anos atrás. Há 10, 15 anos atrás, ele teve uma importância na sua vida, né? Aquele evangelho, ele teve uma importância na sua vida e você conseguiu resolver aquela situação, né? Daquela maneira. Hoje, de repente, você está passando por uma situação e você lê o mesmo evangelho. O evangelho de Jesus Cristo vai se atualizar na sua vida, não? No dia de hoje, no problema ou na situação que você está vivendo, e vai agir de uma forma diferente. Vai ter um efeito diferente na sua vida. Por quê? Porque já se passaram 10, 15 anos. O Evangelho, as palavras do Senhor, o Evangelho do Senhor, ele é atualizado. Por isso que a Bíblia nunca é ultrapassada. Ela sempre é atualizada na nossa vida, né? Então, esses dias eu estava lendo muito o Salmo 61. Fazia tempo que eu não lia o Salmo 61. Aí, rezando por uma pessoa, eu comecei a ler esse Salmo 61. E eu falei, gente, eu vivi esse Salmo 61 há muitos anos. Hoje eu experimentei de uma outra dimensão, de uma outra forma, de um outro entendimento. Por quê? Porque são situações diferentes, né? Por isso que é muito importante a gente ter fé, né? A gente ter fé e encarar os problemas. Ah, mas eu não quero viver problema. Então, tem gente que fala assim, eu tô bom para morrer. Eu não dou conta mais de viver esse mundo, Eliana, tem que morrer. Aí eu penso assim, meu Deus do céu, né? Falo para as pessoas assim, mas tá pronto para morrer também? Porque é melhor chegar lá tudo resolvido, porque se você não resolver aqui, lá, quem não está pronto para viver a vida aqui, não está pronto nem para ir para o céu. Tá? Porque se a gente acha muito difícil aqui e não resolve as coisas aqui, que é preciso resolver aqui, lá no céu a gente vai ter que... lá ou no purgatório, lá a gente vai encontrar, no céu a gente vai encontrar com o justo juiz, e o livro da vida vai se abrir diante de nós, e ali a gente também vai ter... gente, tudo tem que ser resolvido. Aqui, né? E também quando a gente partir desse mundo. Não pode ficar as coisas sem resolver, né? Fala assim, eu vou levar uma vida tranquila, mas eu não tenho problema. Tem gente, e aí tem outra coisa. Tem gente que fala assim, eu não sei o que é problema, porque eu não tenho problema. Uai, como assim sem problema? Então você não vive. Então essa pessoa não vive, né, gente? Tá fechado no seu mundo, fechou no seu mundo, fica 24 horas dentro de casa, né? Mesmo dentro de casa a gente tem problema. Tem problemas,
Um dia você tá bem, um dia você não tá, um dia você tá alegre, outro dia você não tá, né? Falar, gente, penso eu, quando a pessoa falar assim, olha, eu não tenho problema, desculpa. Não pode ter, às vezes tem gente que não vive situações terríveis, não vive, nunca passou por uma doença, não tem vício, né? Que mais? Não é uma pessoa briguenta, não é uma pessoa arrogante. Não estou falando desse tipo de problema. Tem gente, eu conheço muitas pessoas assim, pessoas maravilhosas assim, que têm uma vida muito abençoados, todos nós somos. Mas tem pessoas que assim, que nunca ficou doente ainda, passou por uma situação muito difícil. Tem gente que isso que eu falei. Mas dizer que eu vivo 100%, não. Então, a pessoa vive trancada dentro do quarto, não tem contato com ninguém, não tem relacionamento, não vive, não trabalha nem em casa, nada, porque até dentro de casa nós vamos ter problemas, né? Não existe isso falar que não tem problema. Quando uma pessoa falar isso para você, não deixe se enganar por isso não. E tem gente, eu já vi muita gente chegar em mim e falar assim, Eliana, mas tem gente que vive tão bem, não tem problema, a pessoa não tem problema. Por que eu tenho tantos problemas? Gente, isso é mentira, tá? Isso é mentira. Agora, tem gente que tem situações terríveis e que procura com as próprias mãos situações terríveis, isso é verdade. E não quer mudar, e quer continuar naquilo. Tá vendo que as coisas não dão certo, já bateu a cabeça, já caiu, já levantou, já caiu, já levantou. Tá vendo que daquilo não vai dar certo lá na frente, vai dar errado. Tá escrito assim, tá lúcido assim, errado. Mas a pessoa continua, a pessoa quer ir. E quer que Deus intervenha. Como que Deus vai intervir numa situação que você já decidiu? Que nós já decidimos. Não tem como Deus fazer nada naquilo que eu e você já decidimos para a nossa vida. Nem nos momentos bons e nem nos momentos ruins, né? Então a gente precisa ser mais concentrado, né? E tem coisa, gente, também que acontece na nossa vida, que as pessoas fazem uma tempestade, né? A pessoa quer viver nesse mundo sem problema, e acontece uma situaçãozinha, a pessoa faz uma tempestade e não corre atrás para resolver aquilo. Eu não sei se é porque eu não tive muito essa oportunidade na vida, nunca tive ninguém para trazer tudo pronto dentro de casa para mim, né? Eu tive que sempre correr atrás para resolver minhas coisas. E aprendi muito, a gente aprende muito. Se vocês são assim, gente, desde que eu me casei, né, eu sempre fui uma pessoa assim, muito tímida. Quando eu me casei eu era uma pessoa muito tímida. Depois eu fui para São Paulo, eu fui morar numa cidade que eu não tinha experiência assim com a sociedade. Então até que eu me abri a esse mundo foi bem complicado. Teve momentos difíceis, teve momentos bons, né? Teve coisas que eu acertei, teve coisas que eu errei e aprendi com os erros, né? E isso faz parte da vida, mas o importante é você ter essa visão, né? Essa visão que vai nos libertar. Por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele vai dizer também, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não existe outro. Se você caminhar comigo, eu estou com você e ali Deus vai consertando e vai nos ajudando a resolver a nossa vida. Então, gente, o Espírito Santo de Deus vai nos iluminando, né? Então, assim, não existe
essa dimensão que nós queremos viver. Não existe eu vivo sem problema. Então você não vive, né? Por quê? Porque você está protegido dentro de 4 paredes, né? E não vive. Mas que proteção é essa? E o dia que você tiver que sair para enfrentar o mundo, né? Como que vai ser? Se a gente não aprendeu. Então a gente precisa pensar nisso, né? Você pedir muita força a Deus, as pessoas, essa sociedade um pouco frágil, limitada, que não quer enfrentar os problemas, que não quer lutar com a vida. Gente, é tão bom ser dinâmico, lutar, faz muito bem para a vida. Ser uma pessoa espiritualizada, ser uma pessoa que dá conta das coisas, que vai atrás, que luta, é bonito, é muito bonito. É muito bonito isso, né? Pessoa que dá conta. Eu escuto também, muitas pessoas falam assim, Eliana, eu tenho tantos problemas, já passei por tantas coisas na vida, mas graças a Deus eu resolvi todos. Eu acho que é a coisa mais linda do mundo, gente. Vitória! Gente, é lindo demais, né? E tem gente que vem chorando, ai, porque eu tô com muito problema. E tem gente que vem falar pra gente assim, eu tenho muitos problemas, Eliana, mas eu consigo resolver todos. Eu e Deus, Deus e eu, a gente resolve. Ai, como eu sou feliz, porque eu tenho muitos problemas para resolver, né? E a vida é isso, né? É ser feliz mesmo diante das situações difíceis, porque se a gente aprender a ser feliz resolvendo os nossos problemas, por exemplo, mas Eliana, como que eu vou ser feliz se eu tenho uma conta o mês que vem para pagar enorme e eu não sei nem de onde tirar? Não é felicidade do mundo que eu estou te falando, é ser cheio do Espírito Santo, cheio de Deus e confiar na providência de Deus e de alguma forma ir buscar resolver esse problema. Porque se a gente ficar sentado, estacionado, parando, pensando, chorando, lamentando, a gente não vai conseguir resolver nunca esse problema, né? Então a gente precisa correr atrás. O problema está aí, então eu preciso resolver ele. Ele tem solução? Tem. De alguma forma tem solução esse problema. De alguma forma nós vamos ter que resolver. É nosso. É nosso. Né? Como eu falei, a gente pode ter um auxílio, pode ter uma ajuda dos outros, mas é nosso problema e nós vamos ter que resolver. Deus vai mandar um anjo, Deus vai mandar um auxílio, vai mandar um socorro e vai ajudar. E você vai sair desse problema. Ou você vai sair com as suas próprias mãos. Que é maravilhoso ainda, né? Quando a gente consegue resolver uma coisa, nós mesmos resolver aquilo que a gente precisa resolver, né? É impactante. Mas gente, o que eu quero dizer não fica nessa ilusão que, mas a minha vida só é problema, todo dia eu acordo eu tenho problema. Por que a minha vida é assim? Por que eu nasci nessa família? Mas por que tudo está errado? Não é que tudo está errado, é porque a vida vai ter muitos problemas. Vai ter situações muito difíceis, isso é normal. Nós precisamos resolver essas situações difíceis da nossa vida. Pronto, acabou, em frente. E também uma coisa que eu queria falar. Tem gente que gosta de viver no rolo. Sabe, vocês já ouviram esse ditado? Os antigos falavam isso, né? Tem gente que gosta, sai de uma situação, entra noutra. Sai de uma situação, entra noutra. Sabe? Mas, pelo
pelo amor de Deus, tem coisas, gente, que já aconteceu na minha vida que eu corro. Eu não quero mais que aconteça, eu não quero mais viver isso não, chega, acabou, resolvi. Meu Deus, agora eu aprendi, Senhor, e agora, né, eu quero ponto final. Tem coisa que a gente tem que dar um ponto final. E tem gente que vai alimentando esse problema, vai fazendo com que esse problema cada vez cresça mais. E tem gente que, essa é a verdade, que não quer sair da situação que está. E isso é o pior. Aquela pessoa que não quer nem sair da situação que entrou. Eu acho que isso é pior. E não quer mudar de vida. Porque tem gente que o problema dela está na mudança de vida e comportamento. Mas a pessoa não quer aprender a viver diferente. Eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim. Então, seja assim. Mas não reclame então. É como eu disse, tem coisas que eu já passei, já enfrentei na minha vida, que eu coloquei um ponto final. Eu falei assim, não, isso aqui eu não quero mais pra mim. Né? Por quê? Porque aquilo te traz um desgaste terrível. Terrível. Emocional, físico, espiritual, né? Difícil. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho essa doença rara, que ela deixou muitas sequelas em 2005, que ela desenvolveu. Eu sobrevivi, porque na época ninguém sabia o que era, né? Hoje eu posso falar assim que eu sou uma sobrevivente dessa doença rara, o angioedema hereditário, porque para mim foi muito difícil, porque ninguém nem sabia lidar com a doença. Então, tanto eu como os médicos, a gente teve que aprender, né? E até chegar num profissional que era experiente nessa doença rara e que pôde me alertar e me ajudar muito. Um dos médicos que cuidava de mim, depois de muitos anos, que eu tive que passar com ele, quando eu cheguei no consultório dele, olha como que você tem coisas que a pessoa já viveu e a pessoa não quer mais viver aquilo. Quando eu cheguei, que o médico pediu para me passar com ele, para me fazer uma colonoscopia, na época, eu nunca tinha passado com esse médico. E ele viu que eu tinha um diagnóstico de angioedema hereditário, doença rara. Ele falou assim para mim: nossa, eu não posso te atender. Eu falei assim: como assim o senhor não pode me atender? Né? O médico falou que o senhor é muito bom, doutor, o senhor pode me ajudar. Ele falou: não, eu não posso te ajudar, eu não posso te atender, você tem que procurar outro profissional e eu não faço esse exame em você de jeito nenhum. Né? E eu fiquei assustada, eu falei: nossa, mas por quê? Ele falou assim: porque eu conheço essa doença e eu já perdi 3 pessoas da minha família, morreram com essa doença. Né? Não teve, desenvolveu a doença e a pessoa morreu. Então, quando eu encontrei essa realidade no consultório médico, na hora eu fiquei meio assim, depois eu fui entender. Por quê? Porque ele virou um trauma na vida dele, né? 3 pessoas da família dele, gente. Ele tinha, lá de São Paulo, esse médico. 3 pessoas tinham falecido com essa doença, com esse diagnóstico. E eu chego no consultório dele com esse diagnóstico. Na hora eu fiquei um pouco triste, chateada. Depois estava voltando para casa, eu entendi que assim, tem coisas que não é para nós. Se a gente tem trauma daquilo, se a gente não vai conseguir mesmo por causa daquele trauma, por causa daquela situação, então fosse melhor mesmo que ele nem se envolvesse comigo. Porque se imagina ele fazer um exame
eu tivesse uma parada ali, se envolvesse e eu morresse nas mãos dele, né? Então o que ele fez? Primeiro que ele não era especialista nessa doença. Eu procurei ele para fazer um exame que o meu especialista pediu, que ele era um médico de confiança para fazer um exame. Ele era, mas como ele já tinha vivido aquela situação, ele preferiu passar para um médico que não tinha. Ele falou, eu não superei essa situação na minha vida, Eliana. Então eu não posso cuidar de você com esse mesmo problema. E ele foi sincero, foi honesto. E eu fui, né? Fui para outro médico, né? E eu achei bonito. E eu aprendi. Na hora eu não entendi muito bem. Depois eu fui analisar e entender. Falei, gente, por isso Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquilo que a gente não dá conta, passa para o outro sem medo. Fala a verdade, eu não dou conta, eu não consigo. Né? Não porque ele não era um bom médico. Ele era um bom médico, muito solicitado, até hoje. Um dos melhores nessa área que eu procurei. Mas ele tinha um trauma com a doença rara, chamada angioedema hereditário, que era o meu problema. Ele tinha um bloqueio ali, que não tinha sido resolvido na vida dele, por causa das 3 perdas familiares, com o mesmo problema. Então, entende? Tem coisas que a gente tem que eliminar da nossa vida, né? Tem coisas que não é para nós e que a gente tem que saber. Tem gente que fica pegando fardos, é igual aquele médico. Foi uma lição, não sei se vocês estão conseguindo ser clara com vocês. O que eu aprendi com ele? Que eu não ia ficar desamparada, que tinha outros médicos e que não tinham passado pelo que ele passou. E ele tinha dentro dele aquele bloqueio de que naquela época, mais ainda, né? Porque ainda não evoluiu muito as coisas na medicina para esse tratamento. E imagina aquela época que aconteceu tudo comigo. Então ele pediu para que ele indicou outro médico, um colega, para que fosse e que o outro médico pudesse me ajudar, sem trauma, sem medo, sem transtorno nenhum. Porque que eu ia ser? Eu ia ser um transtorno na vida dele. E a gente tem que entender, gente, quando as pessoas também podem nos ajudar, mas não podem nos ajudar porque nós vamos tornar um peso, um transtorno na vida do outro. Porque aquela pessoa também já tem suas limitações e tem seus traumas que não estão resolvidos. Então vai ter outras, Deus nunca vai abandonar ninguém, vai ter outras pessoas capacitadas para te ajudar. E aí eu saí dali e realmente voltei lá no meu médico e falei, olha, ele não quis me atender por isso, e eu acho justo. E a gente buscou outro médico, pronto, acabou, resolveu. Né? Então assim também temos que, gente, uma porta que fecha aqui abre 10 ali, sabe? Mas o que a gente precisa é ser determinado a resolver nossos problemas, seguir em frente. Não é no primeiro não. Tem gente que só vive com sim. O não é como se não existisse para ela, né? Se todo mundo falar sim, tudo tá bem. Se alguém falar, né, encontrar uma pessoa que falar não, o mundo desabou, acabou. E não é assim as coisas. E nunca vai ser assim as coisas. Nós precisamos, entender isso. Abrir a mente e entender isso. Não vai ser assim as coisas. Enfrente as coisas, seja corajoso, seja otimista. Jesus é um exemplo de coragem. Mas ele era Deus Todo-Poderoso. Sim, mas ele estava lidando com a humanidade, com as nossas fragilidades aqui nessa terra, quando ele estava aqui. Né? E até hoje, lá do céu, o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós está lidando com as nossas fragilidades.
e com as nossas limitações, e tentando nos impulsionar para a gente crescer, ser uma pessoa melhor, ser inteligente, sábio, né? E tem aquilo também, tem gente, nós falando assim, a gente vê na internet, a gente vê no TikTok, a gente vê no Instagram, no Facebook, no YouTube. Nossa, olha lá aquela pessoa, mas aquela pessoa consegue fazer tudo, aquela pessoa dinâmica, essa pessoa, olha, ela não tem vergonha, ela faz isso, ela faz aquilo. Não é uma pessoa com vergonha, que eu falo assim, gente, uma pessoa ousada, né? Gente, olha, mas como que pode? Fazendo, gente. Nunca foi fácil para ninguém. A pessoa faz, tenta fazer também. Tenta pegar o que é bom, trazer para sua vida. Os discípulos viram, né? Viam Jesus fazendo as coisas, realizando as coisas, e aquilo incendiava dentro deles. E eles falaram, eu também quero fazer isso. E quando Jesus ensinou eles, né? Preparou eles para que eles continuassem a missão de evangelização, né? De tudo aquilo que Jesus veio fazer aqui, e para que eles continuassem. É assim que nós temos que ser. Nós precisamos conviver com pessoas boas, ser cheias de Deus, cheias do Espírito Santo, para que nós também possamos fazer escolhas boas na nossa vida, né? Gente, em todas as circunstâncias da nossa vida, se a gente aprendesse a ser feliz, até nos momentos difíceis, até naquele problema que você está aí pensando, mas Eliana, eu não consigo sorrir diante desse problema. Gente, eu já falei tantas vezes aqui, uma coisa que eu aprendi muito na minha vida, viver sorrindo não quer dizer que a pessoa é feliz, né? Sabe o que é bonito, que é verdadeiro nessa vida? É você ver uma pessoa centrada. Viver chorando também não, né? A pessoa tem que chorar, aliviar, pôr para fora, mas depois tem que ser restaurada, porque a pessoa que não é restaurada, né? Porque não se restaurou. Mas também é tão bom, eu conheço tantas pessoas que eu preciso aprender muito na vida ainda, gente. Tô falando aqui com vocês mesmos, né? Eu preciso aprender muito na vida ainda. Eu conheço pessoas, são poucas, mas eu conheço pessoas que elas acordam de bem com a vida. E eu luto para ser essa pessoa, sabe? Porque desde quando eu acordei no UTI em 2005, eu acordei assim, eu não sabia onde eu estava, não sabia quem eu era, não sabia o que tinha acontecido comigo. Eu acordei no meio de uma tristeza enorme, um diagnóstico terrível, e assim, as pessoas que estavam à minha volta só choravam. E eu fiquei com aquilo. Eu só lembro disso, não lembro de mais nada que aconteceu antes comigo. Eu lembro mais ou menos quando eu comecei a voltar, né? E que todo mundo, e as pessoas ainda achavam que eu estava ali, que eu não estava entendendo nada. E eu escutava as pessoas falavam assim, ela não vai andar, ela não vai falar, ela não vai reconhecer a família dela, né? E eu sem conseguir abrir os olhos e sem respirar direito, né? Estava entubada ainda. E eu pensava assim, mas a única coisa que eu me lembro vagamente é que eu pensava assim comigo, mas o que está acontecendo? Eu não conseguia entender o que tinha acontecido, né? Então, isso ficou. Então, às vezes eu acordo, quando eu acordo, principalmente de manhã, ainda tem um negócio, alguma coisa aqui dentro de mim
que é como se você acordasse naquela situação, naquela tristeza. E eu trabalho isso muitos anos na minha vida porque eu não quero acordar mais desse jeito. Um dia eu acordei nessa situação, mas hoje eu não estou mais naquela situação. Eu não posso acordar do jeito que eu acordei há 19 anos atrás. Se eu não for resolvendo isso na minha vida, isso vai refletindo todas as manhãs da minha vida, né? E na parte da tarde era onde eu tinha as paradas. A maioria das vezes que eu tinha as paradas era no final da tarde. Então eu fiquei em duas etapas muito difíceis da minha vida, muito marcantes. Quando o dia amanhecia e ao entardecer, parecia que algo ia me acontecer. Então, mas eu tenho que trabalhar isso dentro de mim, né? Que isso foi lá, não é mais. Foi fácil resolver isso na minha vida? Não. Mas quem teve que resolver isso? Eu e Deus, orando, clamando, suplicando, escutando os médicos, escutando pessoas boas que aconselhavam, sabe? E aí, além de tudo isso, eu precisava tomar uma decisão. Eu quero continuar assim, desse jeito, enquanto eu viver nesse mundo, ou não, eu quero superar isso e eu não quero ser desse jeito, tá? O ano passado eu enfrentei uma arritmia terrível, que só quem passa, as pessoas não conseguem entender, as pessoas olham pra gente e não conseguem imaginar o que está acontecendo dentro de você. E a arritmia, ela te traz uma tristeza, um desgaste físico, mental, espiritual, assim, que ela te consome inteira. Entendeu? E foi muito difícil. Eu pensei que eu não ia superar, porque não dependia de mim, aquela arritmia tinha que parar para mim melhorar. Mas eu tinha certeza que eu pensava assim, às vezes eu dizia, Senhor, que um médico em São Paulo disse para mim assim, que a arritmia, quando ela chega a uma instância, né, ela pode ser não controlada, né, ela estoura e ela pode ser fatal. Falando assim para vocês entenderem. Então, eu cheguei a um ponto, gente, da arritmia, que o meu médico falou que eu estava correndo seriamente esse risco. Mesmo tomando os betas bloqueadores, fazendo todo o tratamento, mas não estava controlando. Não tinha controle. E quando tem uns 4 meses que isso passou na minha vida, mas eu tinha certeza, sofrer na esperança que vai ter uma solução. Eu dizia, se eu morrer, eu desejo o céu, Jesus, né? Eu vou conhecer o Senhor, eu vou conhecer o céu, eu vou querer a vida eterna, eu desejo a vida eterna, eu vou querer, não depende muito de mim, depende de Deus, né? Se Ele vai me aceitar na vida eterna. Mas eu tenho um desejo da vida eterna dentro de mim, né? Eu luto para isso, mesmo nas minhas fragilidades, nas minhas fraquezas, né? Eu desejo esse céu, né? Todos nós somos chamados a esse desejo, todos, até aqueles que não creem em Deus, somos chamados, né? Então, eu dizia, e se for para mim viver aqui, Senhor, eu preciso superar essa situação, eu preciso resolver isso. Se eu tenho mais o que fazer nesse mundo aqui, eu dizia isso todos os dias para o Senhor. Na igreja, na minha casa. Se eu preciso resolver essa situação, se eu preciso ter mais um tempo aqui, o Senhor me quer mais um tempo aqui, então eu preciso estar bem. Eu preciso estar bem. Não foi fácil.
mas não é impossível. Quem que tem que tomar a decisão, gente? Eu tive que tomar a decisão de superar, junto com a medicina, junto com Deus, o dono do milagre, o dono do impossível. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que no tempo que eu vivo na minha vida, tudo eu chamo de milagre. Por quê, Eliana? Porque quem crê em Deus, quem está inteiramente nas mãos de Deus, tudo que Deus faz é muito bom, tudo que a gente passa tem um porquê, e tudo que a gente supera nessa vida, a gente não supera sozinho, a gente supera com Deus, né? Mas eu preciso ter essa certeza dentro de mim, que eu quero resolver essa situação. E aí Jesus vai falar, você quer, eu também quero. Uma hora Deus cuida de tudo, né? E a gente supera tudo. Então, gente, esse assunto é muito longo. Eu queria que entrou pessoas aqui, a Neuza, oi Neuza, a Suzana, oi Suzana, saudade minha querida, como tá? Família, mamãe, o Cláudio, a Erides Teixeira, a Yara, tá sempre aqui com a gente. Beijo, Yara. E tem outros aqui, a Sheila, né, Silva, a comunidade Chama de Fogo, lá de Pernambuco, saudades desse povo, gente. Vamos para a comunidade Chama de Fogo? Eu tô aqui em Minas, gente. Estou um pouco mais perto que vocês. Um pouco mais perto de vocês, né? A gente ainda tá longe, né? Tá longe. Gente, é isso. Vocês têm problema, gente? Vou deixar uma pergunta aqui, ó. Aí vocês colocam lá no comentário. Para as pessoas também. Não tenha... Fala aí para mim, vocês têm problema? O que você acha do problema? Agora eu vou perguntar para vocês, o que vocês acham dos problemas? O que os problemas te traz na sua vida? Você não gosta? Falei, Eliana, não gosto de problema. São terríveis. Não gosto. Não gosto nem de pensar neles. Não, o problema para mim, a vida continua, a vida é uma luta e eu vou resolvendo um de cada vez, eu não entro em crise. Quem entra em crise com os problemas aí que tá aí? Fala pra mim. Quem tá ao vivo aí. E depois também o vídeo vai ficar salvo aqui, você pode comentar. Quem entra em crise aqui com os problemas, gente? Pode falar. De onde vocês são? Cidade, a Suzana eu sei, a Yara eu sei, o Cláudio, não sei se é o mesmo que eu tô pensando. De onde vocês são, gente? Coloca aí. A comunidade Chama de Fogo também. Quem que tá aqui da comunidade Chama de Fogo? Fala pra mim, vocês... Manda um coraçãozinho, gente. Aperta os coraçãozinhos aí. Quem tá aí da comunidade Chama de Fogo? Diz pra mim. Como que é os problemas aí? Os problemas, vocês resolvem os problemas? Gostam do problema? Não gostam do problema? Como que é? O assunto aqui hoje é problema, gente. O pessoal perguntou muito pra mim, queria que eu falasse sobre isso. Eu precisava fazer de noite essa live, né? A Erides Teixeira de Lindoeste. Beijo, querida. Ai, que saudade, hein? Vamos tomar um café. Vamos tomar um café? Eu tô aqui em Minas, com a minha mãe em missão. É hora que eu voltar. É que eu acho que eu não tenho seu telefone, né? Ou tem? Se você tiver, dá um oi lá pra mim. Gente, eu não acho tempo, mas eu quero achar tempo pra ir na casa dessas pessoas. Elis, você não tem problema, né, Elis? Você é uma pessoa resolvida na vida, não tem problema nenhum, né? A Elis... Ai, Jesus amado.
Como você resolve seus problemas, Iris? Fala um oi lá pra mim. Sim, quando você estiver em Cascavel, vamos tomar assim, vamos tomar um café, vamos marcar. Gente, eu estudei em Lindoeste. Eu nunca mais voltei em Lindoeste, gente. Eu preciso voltar lá, né? Quero voltar lá, sim. Conhecer não, rever esse lugar, né? Maravilhoso. Ninguém quer falar, não tem problema aí, gente. Pediram para mim falar e quem pediu nem tá aqui. Mas eu queria deixar claro que eu queria fazer esse vídeo em outro momento, mas eu acabei fazendo agora. Eu quero deixar gravado porque as pessoas assistem depois também, né? Mas é um assunto para um ao vivo no YouTube. Temos que ser como... A Yara está dizendo, temos que ser como águia, né? É isso aí. Temos que ser como águia. Sempre para frente. A águia, sabia que ela vai sempre para frente? É isso, né? Seguir até o fim. Gente, não sei se eu... Vamos ver o que é, Yara. Eu não desisto nunca. Sabe que passei por momentos bem parecidos com o seu. Já tive leucemia e fui curada. Gente, a Yara... a Irides... Não, a Yara. A Irides... Né? A Irides, a história dela não, e a alegria dela, né? Por isso eu falo, quem passou por um momento muito difícil na vida, aprende a viver, né, Iris? Mas eu conheço também pessoas que já passou, que já viu como que é, mas não vai. Eu queria tanto ajudar essas pessoas, sabe? Já tentei conversar, mas acho que tá dentro, assim, sabe? Por isso que eu falo, é decisão, né? Os momentos difíceis da nossa vida, a gente tem que tirar, a gente tem que aprender muito com eles. É uma lição de vida, né? E depois que a gente saiu daquela situação, a gente fala, peraí, né? Eu tenho uma chance. Quantas pessoas morreram de leucemia? Quantas pessoas morrem por dia de leucemia no Brasil, né? Se como ela está dizendo aqui pra gente, nossa irmã, não tem como ser uma pessoa que não aprendeu a viver, que não dá valor na vida e que agora todos os problemas são mais fáceis de resolver do que um problema desse, né? Então gente, olha aí, né? Veja isso, né? Por isso que eu falo. Eu sei que é complicado ter problema na vida, mas mais complicado é não saber resolver esses problemas na vida, né? Então a gente precisa aprender a superar, resolver e sair deles, nossa, bem melhor, bem melhor. Aí ela está dizendo, eu tomei uma decisão de não ficar em cima de uma cama, dependendo das pessoas, e resolvi levantar e andar. A história da Yara também. Tá vendo? Eu resolvi levantar e andar. Eu também. Muito parecido com a Yara, né? Quando eu não andava, eu sinto que eu não andava, o fisioterapeuta desistiu de mim, falou pro neurologista que eu não queria nada com nada e que eu não ia mesmo conseguir andar. Um dia, em casa, eu saí da cama e comecei a arrastar no chão pelos corredores da casa, lá em São Paulo, né? Então, decisão, eu resolvi levantar e andar. Aquele paralítico, quando os 4 amigos descem eles diante de Jesus, né?
e coloca ele ali diante de Jesus. E ele nem pediu para ser levado lá, os amigos levaram ele e colocaram diante de Jesus. E aí, pronto, eles levaram, colocaram lá. Aí era ele com Deus. Aí Jesus falou para ele: você está curado, pega sua maca, levanta e anda, né? Gente, eu fico imaginando que ele precisou tomar uma atitude dramática, total na vida dele, né? Pensa uma pessoa que estava ali, naquela situação. Do nada uma pessoa fala, né? Jesus fala para ele: levanta e anda, pega sua maca e vai. E vai, não fica aqui não, vai. Jesus mandou ele ir. E ele foi obediente. Ele levantou, andou, pegou sua maca e levou embora consigo, né? E foi continuar a viver. Eu quero encerrar esse momento com essa passagem. Os nossos problemas, a solução está aí. Em decidir, tomar uma decisão, pôr um ponto final naquela história. Se Jesus está com você, se Jesus é por você, né? Então eu preciso, mesmo Jesus estando comigo, eu preciso decidir. A decisão tem que ser de mim, porque existe um livre-arbítrio, né? Deus nos deu essa graça de ter um livre-arbítrio, escolher o que a gente quer ser. Deus nos amou tanto, 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 que Ele falou assim: ó, eu queria que vocês fossem todos assim. Vocês são chamados para filhos amados de Deus, a ser santos, mas eu vou dar o livre-arbítrio para vocês, se vocês querem viver comigo ou não, né? Então, tem coisas, gente, que não depende muito do outro, não. O outro vai nos auxiliar. Tem coisas que dependem da nossa atitude. Até com Jesus, a gente ora a Deus, pede a Deus, mas vai chegar um momento que Jesus vai falar, o Espírito Santo vai falar conosco assim, né? Você já orou, já pediu, eu já te dei, mas você continua no mesmo lugar? Não, levanta e vai, né? Agora é com você, né? É como aquela pessoa que está procurando um emprego. Já apareceu um emprego, mas esse eu não quero, esse eu não quero, esse eu não quero, esse eu não posso. Não, mas esse, né? Meu Deus, vai, começa a trabalhar naquele. Se apareceu um melhor, Deus prepara outro melhor lá, depois que você já está trabalhando, vai para o outro, pelo amor de Deus, né? Apareceu outra coisa melhor, vai para o outro, né? E assim é a vida, né? O que a gente não pode é ficar parado. A vida tem um segredo. A gente precisa ocupar nossa mente, só descansar nossa mente na hora que está dormindo. Durante o dia, enquanto a gente está acordado, né, a gente precisa ocupar nossa mente, porque mente desocupada é terrível. Se você começar a parar, começar a pensar: não dá certo, porque eu vou ficar aqui, porque eu não vou fazer isso, porque eu não vou fazer aquilo, não vai mudar nunca a sua vida, nunca, sabe? E aqueles pais também que não empurra os seus filhos, sabe? Exige deles responsabilidade, né? Olha, você agora é adulto, eu estudei você, te ajudei, agora você precisa trabalhar. Tem muitas coisas, gente, que muitos pais são culpados das coisas que acontecem. A pessoa cria uma dependência tão grande dos pais, que a pessoa forma, estuda, e a pessoa fica ali só esperando cair do céu. Só cair do céu. E também exige do pai, do vô, de quem for, vai manipulando. Eu quero, vive só querendo. Tudo, acostumou, tudo dado nas mãos, tudo. E a pessoa nunca vai trabalhar, nunca vai fazer nada, nunca vai... Por quê? Porque a pessoa acostumou a ver aquele mundo. E muitas vezes quem está em volta, que está proporcionando isso, é que deixou a pessoa assim, estacionada. Tem gente que tem que tomar muito cuidado
com o que a gente passa para o outro, porque às vezes a gente ajuda de forma errada também. E vai estacionando, paralisando o outro fica paralisado. Né? E a vida não é assim. E depois lá na frente vai sofrer demais. E às vezes a pessoa tem que começar a vida com 40, 50 anos, a pessoa tem que começar a vida. E aí é um pouco mais difícil, né? Por quê? Porque, eu não preciso, eu não fui fazendo. Como não, gente? Como não nessa vida? Né? Então, não é bem assim as coisas. Pensemos como vamos enfrentar nossos problemas, pensemos como queremos sair desses problemas, tá? Então, pensemos que a vida não é bem assim, gente. Ler faz muito bem, tem livros muito bons, não tem livro melhor, quer dizer, tem livros muito bons, já falei, mas tem um livro que é o melhor livro da vida, a Bíblia. Tá aqui, ó. Esse aqui é o caminho, a verdade e a vida, ensina tudo, como você resolver qualquer problema que você tiver na sua vida, tá? Então tá, gente, é isso aí. Um beijo, foi muito bom conversar com vocês, tá? Espero que você possa dar bom exemplo para as pessoas, dizer para ela que ela precisa ser forte, firme, caminhar, lutar e não desanimar, porque a vida... E ter fé. Quem tem fé já é tudo. É tudo. Quem tem fé consegue superar tudo. De alguma forma você supera tudo, tá? Mas lembre-se que Deus conta com você também. E que Ele precisa que nós tomamos uma atitude e uma decisão. E que a vida não é assim, simplesmente esperar. Né? Às vezes, é como a Yara disse, eu aprendi que eu precisava levantar e andar. E cuidar da vida. Né? E é uma grande verdade. É um grande testemunho para nós. Né? Isso que é importante. Né? Às vezes nós vamos ficando tão estacionados na vida que a gente vai ficando deficiente. E os deficientes, alguém que tem algum problema, superam muito mais e vive muito mais do que nós. A maioria. Vocês já perceberam as pessoas que têm problema, que nasceram com deficiência? Vocês já viram como que eles vivem? A maioria deles são muito felizes. Todos que eu encontro, que superam, que lutam, de alguma forma, eles lutam, eles vivem, e tem muitos que estão aí dentro da sociedade e lutando e fazendo coisas que nenhuma pessoa que se diz totalmente perfeita, que eu acho que não existe uma pessoa totalmente perfeita, né? Fisicamente, mentalmente, o ser humano, e que vive como se não vivesse, gente. A gente precisa olhar para essas pessoas e falar assim, não, gente, não, eu tô bem, eu preciso, meu Deus, sabe? Eu preciso ser melhor, eu preciso lutar. Verdade? Vamos ser melhor, vamos lutar? Coragem, força. Se Deus é por ti, quem será contra ti? Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, sua vida. Que você continue sendo esse testemunho vivo daqui, nesse mundo, de Deus, da força de Deus, do poder de Deus, da soberania de Deus na sua vida. Beijo no seu coração. E se você precisava ouvir isso e criar coragem hoje, eu espero que isso seja Hoje, a luz, você conseguiu ver uma luz brilhar no fundo do túnel, tá? Não desanime. Você não precisa vencer todas as vezes, tá?
mas você precisa lutar. Beijo no seu coração. Lembre-se, Deus te ama. Deus te abençoou. Você é uma pessoa abençoada. Ele te abençoou antes do seu nascimento. Até daqui a pouco, gente. A gente se encontra.